Olá, neste vídeo irei abordar sobre os Estados Unidos da América, em seus aspectos geográficos, históricos e econômicos, e sua grande importância no cenário do mundo atual. Agora se inscreva neste canal e vamos lá. Entre o fim do século XV e o início do século XVI, navegadores financiados pela Inglaterra e pela França desembarcaram na região norte do continente americano. No entanto, a colonização inglesa só começou de fato no século XVII. Em 1607, um grupo de puritanos ingleses, pertencente a uma seita protestante, desembarcou na Baía de Chesapeake, na atual Virgínia, fundando a cidade de Jamestown. Em 1620, outro grupo de puritanos, a bordo do navio Mayflower, fundou a cidade de Plymouth, mais ao nordeste. Ao longo do século XVII, diversas colônias de imigrantes ingleses foram estabelecidas ao longo da faixa litorânea leste. Assim, em meados do século XVIII, as 13 colônias inglesas na América do Norte estavam plenamente formadas. As colunas do Norte e Centro da costa leste foram marcadas pela chamada colonização de povoamento. Os puritanos trouxeram não apenas sua religião, mas também um ideal de sociedade baseada em princípios democráticos. Eles mantiveram uma relação de relativa autonomia em relação à Inglaterra, o que teve papel fundamental no processo de independência. O desenvolvimento econômico dessas colônias incluía manufaturas, como roupas e gêneros alimentícios, apesar das restrições impostas pela Inglaterra. Já as colônias do Sul se baseavam na agricultura de grandes propriedades, com cultivo de tabaco e algodão, voltado para o mercado externo, utilizando mão de obra escravizada. O crescimento do comércio colonial fez a Inglaterra mudar de estratégia. Após a Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763, contra a França, a Inglaterra conquistou territórios a oeste das 13 colônias, mas decidiu que os colonos americanos deveriam ajudar a pagar os custos da guerra. Para isso, impôs novas taxas e tributos. Duas leis foram aprovadas para aumentar a arrecadação: o Sugar Act, de 1764, que taxava as importações de açúcar que não viesse das Antilhas Britânicas, e o Stamp Act, 1765, que estabelecia taxas sobre documentos comerciais, jornais e livros. Em 1773, o parlamento inglês aprovou a Lei do Chá, concedendo monopólio à Companhia das Índias Orientais, prejudicando os comerciantes locais. Em resposta, colonos disfarçados de índio jogaram 300 caixas de chá no mar no evento conhecido como a Festa do Chá de Boston. Como retaliação, o parlamento inglês aprovou as leis intoleráveis em 1774, fechando o porto de Boston. Diante disso, as colônias organizaram o primeiro Congresso de Filadélfia em 1774, enviando um protesto ao governo inglês. No entanto, o rei declarou os colonos em rebeldia, dando início à Revolução Americana. Em 1776, a Virgínia declarou sua independência e outras colônias seguiram o exemplo. George Washington foi nomeado comandante das tropas e Thomas Jefferson ficou encarregado de redigir
a Declaração de Independência, proclamada em 4 de julho de 1776. A Guerra da Independência, de 1775 a 1781, teve um ponto de virada com a intervenção da França, que apoiou os colonos financeiramente e militarmente, aliando-se à Espanha contra a Inglaterra. Em 1783, o Tratado de Versalhes reconheceu a independência dos Estados Unidos, estabelecendo suas fronteiras nos Grandes Lagos e no rio Mississippi. Finalmente, em 1787, foi promulgada a primeira Constituição dos Estados Unidos, que em grande parte permanece em vigor até os dias de hoje. A Guerra da Secessão. Depois do reconhecimento de sua independência, em 1783, e da sua promulgação de sua Constituição, em 1787, os Estados Unidos traçaram sua política exterior isolacionista. George Washington adotou o comportamento de não se intrometer em assuntos europeus. Em 1822, a doutrina Monroe confirmou a tendência e reservou esta parte do mundo para o próprio imperialismo americano. A imigração e o crescimento populacional incentivaram a marcha para o oeste. Em 1848 e 1849, deu-se a Corrida do Ouro na Califórnia. O Homestead Act de 1862 autorizou a distribuição e posses de terra, ou seja, definia a posse de uma propriedade com 160 acres a quem a cultivasse durante 5 anos, acelerando a ocupação rumo ao Pacífico. Os índios perderam terras a que tinham direito, em geral, de forma violenta. A falta de mão de obra favoreceu o desenvolvimento da indústria de máquinas agrícolas. A indústria têxtil, de lã e algodão concentrou-se na Nova Inglaterra, a extração de carvão e a siderurgia na Pensilvânia. O início da arrancada econômica dos nortistas, firmes na política de industrialização, se dá em 1860, mas o Sul se convenceu de que deveria dirigir a União e que seus interesses deveriam prevalecer. O Norte queria a formação de um mercado consumidor interno, com trabalhadores livres, compraria algodão no Sul, industrializaria e produziria as manufaturas necessárias ao país. Mas o escravo era o motor da produção agrícola no Sul, portanto, precisava ser defendido. Embora proibido desde 1815, o tráfico de escravos persistiu sob a forma de contrabando até 1860. As posições se radicalizaram. Abolicionistas e escravagistas passaram a confrontar-se militarmente, enquanto o governo apaziguava, fazendo concessões aos sulistas. A divisão diante da escravidão tomou um sentido geográfico, separando o norte do sul. Em 1860, surge como candidato presidencial do Partido Republicano um político de atitude moderada em relação à escravidão e determinado, acima de tudo, a manter a União. O nome dele, Abraham Lincoln. O Partido Democrata, mais forte, estava dividido entre Norte e Sul, e Lincoln venceu. Deveria assumir em março de 1861, mas antes disso explodiu a rebelião sulista. Em dezembro de 1860, no mês seguinte às eleições, a Carolina do Sul se desligou da União, mas 6 estados seguiram o exemplo. Em fevereiro, em Montgomery, no Alabama, os 7 estados realizaram um congresso em que decidiram formar uma nova união, os Estados Confederados da América. Jefferson Davis foi nomeado presidente provisório.
Os sulistas esperavam que os nortistas aceitassem a separação como um fato consumado, mas estavam dispostos à guerra para defender os Estados Confederados. A correlação de forças era desfavorável ao Sul. O Sul só tinha uma fábrica de armamento pesado. O Norte já dispunha de bem montante parque industrial, rede ferroviária e poderosas esquadras. Em 22 de setembro de 1862, o governo aboliu a escravidão nos estados rebeldes para desorganizar a economia sulista e instigar os escravos à rebelião. Ao mesmo tempo, tentava conquistar simpatias na Europa, o que deu certo. Depois da decisão, cessou toda a ajuda anglo-francesa aos confederados. A abolição efetiva da escravatura viria em janeiro de 1865. A Guerra de Secessão durou de 1861 a 1865, com a vitória do Norte. Agricultura dos Estados Unidos. As grandes extensões de solos férteis, a maior parte do relevo de topografia plana e a variedade de tipos climáticos favorecem a atividade agropecuária nos Estados Unidos. Ela se caracteriza pelo emprego maciço de mecanização, utilizando amplamente a biotecnologia e a tecnologia, além de ter irrigadas extensas áreas do seu território. A mecanização da agricultura e a utilização de insumos permite aumentar a produtividade, reduzindo o emprego de mão de obra. A produção abastece o mercado interno e o excedente é exportado. A agricultura americana é a mais eficiente do planeta, apresentando índices de produtividade 3 vezes maiores do que a agricultura de países mais desenvolvidos da União Europeia. Os Estados Unidos são o maior produtor e exportador mundial de alimentos. São fatores responsáveis pelo desenvolvimento agrícola norte-americano. Abolição da escravatura, facilidade de acesso à terra, elevado contingente de imigrantes, disponibilidade de terras, imensas planícies úmidas e férteis, rápida modernização e mecanização na agricultura, elemento humano qualificado. Com exceção da região Nordeste, agricultura semelhante à europeia, e Sul, lavouras subtropicais de plantation, a agricultura norte-americana se estruturou com base na produção especializada e na média e grande propriedade familiar, os farmers. A produção especializada deu origem aos cinturões agrícolas, denominados de belts, que são extensas áreas do território destinadas principalmente a um produto agrícola, nas quais se desenvolve a moderna agrícola comercial. Principais belts: cinturão do trigo, Wheat Belt, que se divide em 2 áreas: o cinturão do trigo de primavera, no centro-norte dos Estados Unidos, e o de outono e inverno, na região central dos Estados Unidos. Cinturão do milho, Corn Belt, localizado ao sul dos Grandes Lagos, no vale médio do rio Mississippi, até os Montes Apalaches. Aí predominam médias propriedades e seu cultivo é feito junto com a soja, a alfava, forrageira para gado estabulado, a aveia e a sinocultura. Cinturão do algodão, Cotton Belt, no baixo curso do rio Mississippi, região sul e sudeste, onde o clima é mais quente. Seu cultivo foi uma plantation na época colonial, com uma estrutura socioeconômica baseada na escravidão negra, latifúndio, aristocrata, rural, como na América Latina. Aí se planta fumo e amendoim também. Cinturão dos laticínios, Dairy Belt, e de hortifruti e granjeiros, Green Belt,
Nordeste dos Estados Unidos, área tradicional mais industrializada e urbanizada, e por isso predomina as pequenas e médias propriedades, family farm, que praticam a pecuária leiteira, a avicultura e a hortifruticultura em sistema intensivo. Na avicultura, as técnicas vão extremamente avançadas. Rações balanceadas, vitaminas, minerais, anabolizantes e hormônios para crescimento e engorda mais rápido, passando em esteiras com iluminação artificial para descontrolar o relógio biológico das aves e forçá-las a comer mais, e limpeza por máquinas. Cintura no gado, Ranch Belt, entre as padarias centrais, já ocupada pelos belts, e as montanhas rochosas, cenário de criação extensiva de bovinos para corte em latifúndios, além de ovinos em regiões semiáridas. Ainda no extremo sudeste dos Estados Unidos, praticam-se culturas tropicais de arroz, cana-de-açúcar e laranja, esta última na Flórida. No oeste, ocorrem culturas irrigadas, facilitadas pela construção de usinas hidrelétricas nas bacias dos rios Colorado e Colômbia. No sul da Califórnia, aparece as dry farming, que consiste no revolvimento das camadas úmidas mais profundas do solo com o uso de máquinas agrícolas, trazendo para a superfície as camadas mais úmidas, mais fáceis de serem trabalhadas. Aliadas à irrigação, cultivam-se algodão, legumes, frutas. A área agrícola mais notável do oeste norte-americano é o Vale Central da Califórnia, com seu clima mediterrâneo, famosa pelas culturas de peras, maçãs, pêssegos, morangos e pela indústria vinícola. A indústria dos Estados Unidos. O período da história dos Estados Unidos da América entre 1865 e 1918 é marcada pela ascensão dos Estados Unidos da América como uma das maiores potências militares, políticas e econômicas do mundo. O crescimento da industrialização americana, que iniciara no início do século XIX, aumentou drasticamente após a Guerra Civil Americana, ou Secessão, de 1861 a 1865, onde o país passou por uma revolução industrial. Técnicas mais modernas, rápidas e eficientes de produção industrial aumentaram drasticamente a capacidade de produção das fábricas americanas. A construção de uma grande malha ferroviária ao longo do país fez com que o transporte de produtos de um ponto a outro do país tornasse prático e rápido. A ciência, aliada à tecnologia, desenvolveu diversos novos produtos. O comércio por atacado e varejo do país prosperou e grandes empresas surgiram. Novos instrumentos de comunicação, tais como o telégrafo e o telefone, permitiram que diferentes ações pudessem ser coordenadas ao mesmo tempo, sendo realizada uma grande distância entre si. Inovações também ocorreram na maneira como o trabalho era realizado. Exemplo disso foi a criação e desenvolvimento da linha de produção, criada por Henry Ford, ou as ideias de administração científica, desenvolvidas por Frederick Taylor. Os Estados Unidos é, hoje, a maior potência econômica, militar e industrial do mundo. Caracteriza-se pelo predomínio de grandes corporações financeiras e industriais. Também são hoje o mais importante e maior fornecedor de tecnologia de informação e comunicação do planeta, seguido pelo Japão. As principais indústrias norte-americanas concentram-se 1. Nos Grandes Lagos, Centro-Oeste e Nordeste. Formam o cinturão industrial americano com base na indústria têxtil, eletrônica, mecânica, automobilística e siderúrgica.
dessa região localizam-se grandes centros de pesquisas, como o MIT, Massachusetts Instituto de Tecnologia, e as universidades de Colômbia e Harvard, para a modernização do parque industrial. 2. Seattle e Portland. Desenvolveu-se a indústria de software, de biotecnologia e grandes indústrias eletroeletrônicas, sede da Microsoft e Boeing. 3. Na Califórnia, o Vale do Silício concentra grande parte da indústria de informática e eletrônica. Foi a primeira a se desenvolver no Sun Belt, Cinturão do Sol. 4. No Texas, destacam-se em Austin gigantescas indústrias ligadas à informática e Houston, a militar espacial, além de ser o centro de comando da NASA. 5. Em Dallas, aeronáutica ao lado das indústrias de informática. Ao longo da costa do Golfo do México, concentram-se indústrias petroquímica e de alumínio. Na fronteira com o México, aparecem indústrias maquiladoras ou montadoras. 6. Na Flórida, a base de lançamento da NASA, em Cabo Canaveral, foi um fator que atraiu centros de pesquisa e empresas de alta tecnologia. 7. No Sul Velho, Atlanta desponta como polo no sul americano, onde se sobressai a indústria de construção aeroespacial e têxtil. A indústria norte-americana vem passando por grandes transformações em virtude da desconcentração industrial e da transferência de complexos industriais para países onde os custos da mão de obra são menores e há vantagens fiscais, como as economias emergentes do Sudeste Asiático, China e México. Ao mesmo tempo, os setores de serviços se tornam cada vez mais importantes na economia norte-americana. Os avanços tecnológicos é marcante nos Estados Unidos, colocando-se entre os maiores potências industriais do mundo. Vários fatores contribuíram para chegar a este posicionamento, entre eles: 1. Guerras mundiais. 2. Variedade, quantidade e qualidade de matérias-primas. 3. Produção de energia termoelétrica, a mais consumida, hidrelétrica e atômica, abastecimento industrial. 4. Qualificação da força de trabalho. 5. Mercados consumidores. Mercado interno. Os Estados Unidos possuem a maior sociedade de consumo do mundo. Mercado externo, fundamental para uma maior capitalização. 6. Transportes. Ferroviário, um dos mais usados e baratos, utilizado principalmente para carga pesada. Rodoviário, utilizado para curtas distâncias. O que tem causado problemas à democracia industrial norte-americana são os trusts, a formação de cartéis e a prática de dumping, o espaço urbano dos Estados Unidos. A população norte-americana é predominantemente urbana. Os maiores centros urbanos: Nova York, no estado de Nova York, maior cidade do país e uma das maiores do mundo. Maior centro cosmopolita, pessoas de diversas nacionalidades. E financeiro, Wall Street, do mundo. Encontra-se um dos mais movimentados portos do mundo. Índice de criminalidade elevado, sede da ONU. Los Angeles, no estado da Califórnia, banhada pelo Oceano Pacífico. É a segunda maior cidade dos Estados Unidos e maior cidade do estado da Califórnia, situada na costa do Oceano Pacífico. Problemas de estrutura geológica, juntamente com São Francisco. Está localizada numa grande falha tectônica.
encontradas indústrias naval, aérea, cinematográfica, diversão, turística, eletrônica, entre outras. São Francisco, no estado da Califórnia, grande porto no lado oeste do Pacífico, sujeita a fortes abalos sísmicos. Chicago, no estado de Illinois, é a terceira grande cidade dos Estados Unidos, localizada na região dos Grandes Lagos, maior entrocamento ferroviário do mundo, maior centro mundial da indústria laticínea e frigorífica, maior porto lacustre e a maior bolsa de mercadorias do mundo. Indústrias pesadas, siderurgia e metalurgia. Detroit, Michigan, nos Grandes Lagos, é considerada a capital da indústria automobilística, mas vem sofrendo um desaquecimento nas vendas da indústria do automóvel, provocando problemas sociais como desemprego e imigração. Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, situada no nordeste do país, conhecida como capital mundial do aço, siderurgia. Além desses destaques, Houston, grande centro de indústria petroquímica, Miami, pelo elevado número de turistas que recebe, e Atlanta, pela concentração de indústrias petroquímicas e têxteis. Um fenômeno de urbanização muito importante vem sendo observado nos Estados Unidos, especialmente no norte e nordeste do país. A formação de megalópolis, cidades gigantes, surgida da conurbação de várias metrópoles. É o caso de Boston, megalópole formada pela junção de Boston e Washington, englobando Nova York, Filadélfia e Baltimore. Chiefs, junção entre Chicago e Pittsburgh, passando por Cleveland, na área dos Grandes Lagos. San, ligação entre São Francisco e San Diego, passando por Los Angeles. Assim, os Estados Unidos da América são uma das maiores potências mundiais, com grandes influência econômica, militar, cultural e tecnológica. Localizados na América do Norte, são uma federação de 50 estados e um distrito federal, com uma população diversa e multicultural. O país tem um sistema político democrático e capitalista, sendo conhecido pelo seu papel na economia global, pela inovação tecnológica e pela influência cultural, através de Hollywood, músicas e marcas icônicas. Além disso, desempenha um papel central em organizações internacionais e na geopolítica mundial. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Ciência e Pesquisa para mais vídeos educativos como este. Até mais!